Fala pessoal, vamos para mais um conteúdo aqui, nossos conteúdos semanais. Para você que ainda não me conhece, né, eu sou o Regis Brito, o analista aqui da casa, o analista CNPI. E antes de mais nada, né, deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Como tá pedindo aí a vinheta, então se inscreve aqui para você ser notificado aí dos conteúdos semanalmente que a gente está postando. Nos siga nas redes sociais, aí no Instagram, Twitter, Orkut, enfim, todas as redes sociais aí, a Capitalizo, né? Para quem não me segue lá no Instagram também me segue. E vamos para um conteúdo hoje, né, que eu considero de suma importância, né, não só para quem é trader, para quem é operador, né, de curto prazo, mas também para quem opera no longo prazo. Por quê, gente? Vamos lá. Primeiramente, né, antes da gente começar o conteúdo aqui, a gente precisa ter um racional. Digamos que você acredite, né, no ativo, na prata, no ouro, no petróleo, e você tem, né, um racional em cima dele que no longo prazo, né, esse ativo vai se valorizar, ok? Mas nada impede, né, que no curto prazo você tome proveito, né, dos movimentos aí que ele vai fazer, né, de queda, né? Ou seja, ele vai corrigir, né, vai cair, vai subir, ou seja, todo ativo ele sobe caindo, ou seja, ele faz zigue-zagues ascendentes, e todo ativo cai subindo, ou seja, ele cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, né, até chegar ali no patamar, né, mais baixo. Então, se você tem esse racional de longo prazo para alguma empresa, para algum ativo, ok, você vai comprar, vai carregar lá para o longo prazo. Porém, você pode tomar proveito, né? Pode tirar proveito disso, que é aí que a gente faz já as nossas operações de swing trade, de day trade, para que você ganhe, né? E esse dinheiro que o mercado está te dando, você vai colocar nessa operação que você está acreditando no longo prazo. Faz sentido para você? Né? Comenta aqui, né, se isso aí faz sentido, porque é justamente aí o que a gente, né, vai falar no dia de hoje. Hoje eu vou trazer aí um setup, né, ou um indicador, ou vários indicadores, enfim, um operacional que eu utilizo bastante e que ele, né, vai te trazer principalmente, né, uma disciplina, porque se não tiver alinhado justamente com o que eu vou falar, você às vezes não vai fazer nada e vai demorar às vezes semanas, meses, né, que você não vai precisar realmente, né, fazer nenhuma operação e sim seguir, né, aquele teu rumo ali que você tinha ali de racional, né, de estudos ali para aquele ativo para o longo prazo. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente já vai iniciar aqui a nossa apresentação e fica até o final, porque no final eu vou colocar esses indicadores no gráfico e a gente já vai ver isso daí na prática, né? Como é que vai funcionar. Deixa eu ficar menor aqui do lado, vamos lá. Só um minuto, gente, que aqui o operador às vezes, né, vacila. Vamos lá. Pronto, agora vamos. Agora vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui a cara. Então, prosseguindo, né, aqui a gente tem uma breve apresentação, né, do Fabulous 4. Né? O que é o Fabulous 4? Fabulous 4 é justamente, né, foi criado aí pelo Oliver Velez, né, aí vocês já devem ter ouvido falar, ele é um trader aí muito famoso, né, e ele cria aí vários setups, né? Aí principalmente para o intraday, para o swing trade, e a gente, né, sempre dá uma olhada ali no que ele tem feito, né? E nas tendências ali, é um cara que está muito atualizado, né? Dá cursos aí, palestras. E o mercado americano, né, ele tem essa dinâmica aí que a gente precisa conhecer, né, gente? Então são muitos ativos, né, são muitos indicadores, né? Então o nosso mercado aqui ainda é bem pequeno aí com relação aí ao mercado internacional. Então, né, o Fabulous 4 é um contexto gráfico que vai objetivar se operações estão mais favoráveis para compra ou para venda. Ou então você não vai fazer nada. Entendeu? É isso que a gente quer. É ou não é? Né? Você observar e ver, pô, será que eu vou comprar? Será que eu vou vender? Opa, se está nesse ponto aí eu não vou fazer nada. E é justamente isso aqui que a gente vai falar. Então vamos lá, o que é o Fabulous 4? Então ele vai ser composto, né, basicamente aí por 4 pontos. A gente vai ter uma média móvel de 21,
Já vou colocar, fica até o final aqui, que eu vou colocar tudo no gráfico aqui, a gente vai montar e já vai olhar até alguns ativos aí. Uma média móvel de 200, a linha da água. O que é a linha da água, né? Antes da gente prosseguir, o que é a linha da água, Regi? Que diabo é isso? Linha da água nada mais é que o preço de fechamento do dia anterior. Né? Digamos que o ativo fechou lá R$ 20. E no outro dia ele começa a negociar, lá ele abre com gap, né, a 21, 21,50. Ou seja, ele está negociando no campo positivo. A gente sabe que então, né, esse ativo nesse dia ou a partir daí, ele pode entrar numa tendência de alta, né? Então ele vai estar negociando acima do fechamento. E se em contrapartida, se acontecer o contrário, né, ou seja, o ativo vier negociar abaixo do fechamento, é, né, o campo dos vendedores, né, o campo negativo. Ou seja, a gente vai querer trabalhar aí na ponta vendida. Então a linha d'água nada mais é que o preço do fechamento do dia anterior, né, e para o próximo dia, para os próximos dias, vamos ver como é que vai funcionar o preço trabalhando acima dela ou abaixo dela, ok? Então isso aí que é a linha d'água, a gente vai plotar tudo isso no gráfico. E o outro ponto, né, são máximas e mínimas do dia anterior também, né? Porque o mercado, não que ele vá respeitar, né, vai ser uma condição, não, tem a mínima do dia anterior, chegar lá o mercado não passa, ou vice-versa. Não, a gente está criando um cenário para que a gente possa operar e não tenha, a gente tenha campo limpo, né? Ou para operar comprado, ou campo limpo para a gente operar vendido. É isso que a gente quer. Né? Então, ou seja, eu não vou ter uma resistência, não vou ter uma média de 20, não vou ter uma média de 200, é isso que a gente vai procurar. Se tiver embolado entre esses pontos aí, esses 4 pontos, a ideia é você olhar e não fazer nada, não entrar em operação, nem para alguns dias, nem para semanas, nem para intraday, para nada. Então você somente fica olhando. Isso vai valer para o gráfico semanal, para o gráfico diário, para o gráfico intradiário de 60 minutos, 15 minutos também. Né, você pode tirar esses 4. Então, guarda esses 4, gente, é bem tranquilo. Né? Então, esse conteúdo que a gente traz aqui é justamente, né, porque você pode até replicar. Né? Então, não é um curso, não é apenas um educacional que você consiga replicar ele de uma forma simples. Pô, vou lá no meu gráfico, o Regi falou lá, por média de 21, vou colocar, média de 200, vou colocar. Por quê? Uma está te dando uma tendência de longo prazo. Né? A gente tem vídeo aqui no canal justamente falando sobre isso. E a outra de mais curto prazo, ok? A linha d'água vai ser o fechamento, ou seja, campo comprador, campo vendedor, e ali a gente vai ter mínimas e máximas de pregão anterior para a gente navegar em águas limpas, né? Em águas ali tranquilas. Tem um gráfico aqui, ó, de PepsiCo, né? De Pepsi, lá na Nasdaq, né? O gráfico aí do dia de hoje. Então a gente tem aqui, ó, média de 200 em laranja. Temos a média verde aqui, que é a média de 21, e a gente viu que no dia anterior, essa é a linha d'água, a linha amarela. Né? No dia anterior, né, o fechamento foi aqui nesse nível de preço, que é 193, está aparecendo aqui, e ele nesse dia, né, que é o dia que a gente está agora, ele trabalhou abaixo, ou seja, ele está acima da média de 200, está acima, né, da média de 21 períodos também, só que ele está, né, abaixo aqui da linha d'água, entenderam? Então a linha d'água ela seria, né, uma resistência nesse dia de hoje. Ele, né, para vencer, o ideal que era que o ativo abrisse aqui, ó, nesse campo. Porque ele estaria acima da máxima do dia anterior, estaria acima da mínima do dia anterior, acima da média de 21 e acima da média de 200. Então quando ele abriu aqui entre, a gente sabia, né, que a linha d'água seria aí um fator que poderia impedir o ativo de prosseguir, ok? Aqui nada mais foi do que uma correção na média também, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos lá. Aqui, ó, mais um ativo, né? Aconteceu a mesma coisa aqui em Petrobras, né? O gráfico é de hoje aqui, tá, gente? Atualizadíssimo aqui no dia 17 de maio. Então, a mesma coisa, né? A gente viu aqui as máximas de Petrobras estão sendo nessa região de preço. 26,27, 26,70, 26,77. O ativo aqui abriu hoje, né, abaixo, ele estava abaixo da linha d'água, né, abriu no campo negativo, e aí ele teria essas regiões de máxima para ultrapassar. Ou seja, tem muita resistência para o papel subir. Né? Ou seja, não teria ali um grande upside para você trabalhar hoje na ponta comprada. O que a gente esperaria? Né? Então, o outro tipo de operacional é ele corrigir até as médias, ou de repente se operasse vendido, buscando as médias. Mas, falando de Fabulous 4, hoje não seria um dia para você entrar em Petrobras, ok?
que a gente espera aqui? Operar contra a média de 200. Aqui, Fabulous 4 é o cenário ideal, né, gente? Ou seja, acima de tudo ou abaixo de tudo. Mas, né, a grande maioria dos dias, isso não vai acontecer. Ele vai abrir entre a média de 21 e entre a média de 200. Vai abrir embolado ali, né? O preço vai estar como abriu aqui. Isso aqui é vale, tá? Então, vale tá, né, abaixo, né? Ela abriu aqui fechamento, né, acima do fechamento, mas abaixo da média de 21 e abaixo da média de 200. Né? Então aqui a gente pode utilizar de um outro, né, de um outro setup, que eu vou falar aqui, que é contra a média de 200, quando ela está distante do candle de entrada, ou seja, há espaço suficiente para o alvo. Por quê? Aqui, na verdade, a gente teve um fundo. Né? Vale num dia, ela fez uma mínima mais baixa e depois ela rompeu a máxima do dia anterior. Então, a partir de agora, ele pode vir buscar patamares aqui essa laranja média de 200. Então, a gente operar, né, a favor da média de 200, ou quer dizer, contra ela, né, ou seja, buscando ela, tendo ela como um imã, né? Inclusive as médias funcionam como imã, atrai preço em sua direção, quanto maior a média, mais forte o imã, né? Então a média de 200 tende aí a atrair esse preço, vai funcionar logicamente como resistência, mas isso daí é o que você tem que ter em mente, né? E a ideia aqui, trazendo aqui, parafraseando aí Jesse Livermore, também um grande trader aí de mercado, né? A ideia é sair rápido quando um trade vai contra você. Você tem que ver, né, que você entrou. Se o barco estiver afundando, gente, é que não tem aquela de herói, não. Não vou dar uma de herói, vou afundar junto com o barco. Negativo. Você vê que está indo contra, né? Dentro da tua gestão de risco, abandona o barco, sai fora, entra numa próxima oportunidade, entra num outro papel, tá bom? Então vamos para a prática aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui do Profit, né? A gente já vai colocar aqui, ó. Vou colocar, peguei Petrobras aqui, né, que é o que a gente olhou aí, tá olhando bastante, tá operando Petrobras. Como é que você vai colocar aqui? Eu tô no gráfico aqui, no Profit Chart, gráfico da Nelógica. Você vai colocar aqui, ó, indicador, né, botão direito, indicador, e vai colocar aqui, ó, Prior Quote. O que é o Prior Quote, Regi? É a linha d'água, né? Se eu colocar aqui, ó, Prior Quote, ele vai me dar justamente a linha d'água. Eu colocando aqui no intraday, né, no dia de hoje, aqui, botar no gráfico aqui, ó, de 15 minutos, o que era a linha d'água hoje? O preço de fechamento de Petrobras de ontem, né? Ela fechou aqui a 26,30 e hoje ela trabalhou abaixo disso, tá vendo? Então ela trabalhou, a gente não tinha Fabulous 4 agora. E agora o que eu vou colocar aqui? Inserir, né? Eu vou colocar uma média, que é a média de 20, né? 21. Então eu vou botar aqui média móvel, né? Média móvel. Você vai colocar aqui no gráfico, média móvel, você vai inserir, primeira delas, a de 21 períodos e depois a de 200. Coloquei a média móvel, depois eu vou colocar mais uma média móvel, inserir, e a média de 200 períodos. Depois eu vou colocar numa coloração diferente aí, só para não ficar muito atrapalhado, ok? Então temos aqui, ó, vou colocar em laranja, né, como a gente está padronizando. E aqui pode ser a média própria aritmética, tá, gente? Isso aqui é só para te dar um rumo, mas eu gosto de colocar a média mais curta como uma média exponencial, tá? Então tá aqui, ó. Vermelhinha aqui a média de 200, né? E eu tenho aqui a média de 21, eu coloco exponencial. Aplicar. E olha só, então Petro hoje, né, acabou trabalhando entre essas médias, né? Então, se você for seguir o Fabulous 4, né, não teria operação. Ela teria que ter trabalhado, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um gráfico de 60 minutos, para a gente olhar um exemplo onde é que a gente teria aqui a Petro, né, trabalhando. Ó, aqui, por exemplo, ó, ela está trabalhando, ó, aonde a gente quer. Ó. Deixa eu baixar aqui, vamos lá. Que é justamente aqui, ó. Então, no terreno, acima da média de 200, acima do fechamento, acima da média de 21 períodos. Então, aqui a gente trabalharia no campo positivo, poderia, né, comprar a Petrobras. Ela veio, caiu, né, ela estava muito esticada, mas depois ela logo voltou a subir, né, teve as notícias aí, é uma empresa estatal, né, então, só para a gente ter a ideia aí, vamos pegar um outro ativo aqui, porque Petrobras tem aquelas, né, aquelas condições. Vamos pegar Itaú, né? Itaú aqui também no gráfico diário, né? A mesma coisa. Vamos puxar aqui para trás. A gente quer o Fabulous 4, né? Do Itaú. Deixa eu tirar essa
esses estudos que a gente tem aqui, essas linhas. E a mesma coisa, ó, só trabalhando, média de 200, média de 21. Tá entre as médias, ok? Tá acima do fechamento, ok. Mas aqui eu não queria fazer nada. Aqui já fechou acima da média. Né? Então, você poderia, né, operar comprado agora a partir em Itaú. E aí? Aí vai embora. Vai, né? Ele chegou a subir aqui, né, 2%, e aí ele foi, e aí trabalhando novamente. Ó. Então, cada dia vai ter um fechamento. Aqui ele trabalhou abaixo do fechamento, então você também ficaria de fora. Aqui, ó, campo livre, gente. Olha que beleza, ó. Campo livre a partir daqui. Então a gente tem acima do fechamento, acima da média de 200, e aí, ó, Itaúzão subiu mais 3%, tá vendo? Então, hoje foi um dia aqui, hoje não, né, que aqui tá no diário. Deixa eu colocar aqui no 60 minutos, né? Gráfico de 1 hora. Então, olha só. Então, você observando isso daqui, você tem aqui campo livre, né? Para você rentabilizar, principalmente aí no intraday. Então, cada linhazinha dessa daqui é o Prior Coach, né? A gente tem o fechamento de ontem, do dia 16, né? E aqui hoje aí o fechamento do dia de hoje aí. Então, ele tem cada dia trabalhando acima da média de 21, acima da média de 200, acima do fechamento, é onde você vai procurar, né, compras ou vendas. Então, esse foi o nosso conteúdo aí do Fabulous 4, acima da média de 200, acima da média de 21, né? Você vai querer comprar acima da linha d'água, né? Que é o ativo trabalhando no campo positivo. Em contrapartida, quando trabalhar abaixo, né? Você vai trabalhar na ponta vendida. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Tchau, tchau, pessoal. Vamos com tudo.